Vamos para a terceira e última parte da conversa com Fernando Barreto, um dos fundadores da Web Citizen, que criou o Vote na Web. Fernando, se eu quiser saber o que o deputado em que eu votei fez ou está fazendo, eu posso acompanhar pelo site ou não? Ainda não. Sem dúvida. O projeto final vai ser, a intenção é essa, onde você possa não só comparar, ver em que ele votou, como comparar o seu perfil com o perfil dele. Para comparar, a gente tem um gráfico lá hoje que é um gráfico a gente chama de afinidade. Você tanto pode comparar como o deputado que você votou, em que ele votou sim ou não, em que você votaria sim ou não, para saber se vocês estão coerentes, né? Como você pode criar um grau de afinidade, assim, com qual deputado que você tem mais afinidade, tendo como base os votos Entendi. do Você pode site. descobrir que o outro deputado me representou muito Melhor mais. do que ele. Você pode descobrir que algum deputado tem um discurso X, mas que na hora da ação, ele tem uma ação Y. Fernando, os deputados ficam sabendo já estão sabendo do que se passa no site? Olha, a gente teve... Vocês encaminham algum material, não? Não, de encaminhar material para os deputados, Para os deputados, não. não. A gente alimentou o site com os dados disponíveis que estavam nos sites oficiais, e a gente já teve alguns assessores de deputado que, através de e-mail, entrou em contato com a gente, mas a gente não tem a política de de comunicar com o deputado que a gente está colocando uma lei dele no Vote na Web, ou que está tendo muita discussão. O Vote na Web é uma ferramenta desenvolvida para o cidadão. Então, ele, como cidadão, também pode vir, a gente até espera que isso aconteça, ele pode vir e defender, entrar no fórum de discussão e defender a lei dele para os cidadãos. Ele pode entrar no fórum como cidadão, como deputado, e defender ali, porque tem muitas leis que geram discussão, né? Tem leis, por exemplo, que eu me lembro aqui agora, de uma proposta de lei, um projeto de lei, que ele instituindo que seja colocada a bandeira do Brasil nos uniformes de escolas. E gerou uma discussão. Isso é um dos projetos estranhos, né? O deputado brasileiro costuma fazer isso. Pessoalmente, acho, porque, assim, se você olhar lá nos comentários, é assim, pô, então estão instituindo que o patriotismo vire uma lei. Né? Não é isso. Decreto, Me né? faça Você ter se orgulho. identifica, sou patriota. Então tem comentários que a pessoa fala, poxa, me faz ter orgulho da administração pública que eu viro um patriota. Eu até tenho um comentário engraçado que ele falou, eu tatuo sua foto no meu peito, mas não me vem me querer fazer que eu use a bandeira nacional, não é por aí. Você citou um dos projetos estranhos ou excêntricos, né, para dizer o mínimo. Tem outros. Tem outros e, assim, a gente viu um universo muito pequeno ainda, que são só 100 e poucos projetos que estão lá, mas tem uns que geram umas discussões engraçadas. Por exemplo, o Dia Nacional do Vinho. As pessoas tem hora que elas estão muito educadas conversando, mas geram uma discussão, né? Para que é o Dia Nacional do Vinho? Mas tem uns que são bons. Por exemplo, teve um que propôs que as escolas sejam obrigadas a criar creches. Aí as pessoas falam, bom, tudo bem, eu acho que é bom isso, mas primeiro não é bom, não seria melhor a gente desenvolver um pouco mais o nível da educação? Não teria outra coisa para fazer antes disso? Né? Então, o que é mais encantador é que está gerando a discussão e está mostrando para as pessoas que é possível, sim. A gente espera, é um sonho nosso, mas que na realidade é um sonho do cidadão, que a ferramenta é desenvolvida para o cidadão. Nós estamos melhorando tudo com o que a gente está fazendo de melhor agora foram com todas as sugestões que os cidadãos nos mandaram, nós estamos melhorando o site para eles, mas o que a gente espera? Que o candidato, um deputado sabendo que aquilo vai ser público, que ele até pense melhor no que vai ser colocado em pauta para votação. Né? E que ali ele possa também ter uma força para que gere uma motivação popular para que aquela lei passe ou não passe. Fernando, já é possível saber qual é a área que mais interessa aos usuários, aos que visitam? Por exemplo, saúde, educação, já é possível localizar? Hoje, do que a gente tem uma repercussão muito grande em assuntos ligados ao meio ambiente, que eu acho que é óbvio, está na pauta mundial, então sempre que permeia isso dá uma discussão. E são muitos os projetos nessa área? Eu não vou saber te precisar hoje quantos são, mas eu sei te precisar que os dois projetos que têm mais votos dos usuários, ele está ligado ao meio ambiente. Então a gente entende que existe uma preocupação, né, com a população, dos cidadãos em cima desse tema.
É óbvio, né? É um tema que está em discussão mundial, então a gente está o COP15 acontecendo agora, então tem muita coisa acontecendo em torno disso. A discussão está aí, mas na prática, o que dá para fazer, né? O que é possível, o que não é possível, né? Como eu disse, o projeto de lei entra para fazer internet gratuita no Brasil. Aí você aprova, mas é possível, não é possível? Como seria possível? Quem visita o site tem a oportunidade de saber isso, sobretudo. Né? Isso, de discutir, entender que não é criticando. Se a ideia é realizável ou não. É realizável ou não, e se não é, qual que é o outro caminho? Qual que é a outra ótica? O que é possível fazer? Para que a gente saia dessa democracia, vamos dizer que eu chamaria de eleitoreira, que tem um discurso eleitoreiro de ano em ano, né, e seja mais construtivo. Fernando, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, acho que isso é uma ideia que só tende a crescer, né? Sucesso para o site, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui. Terminamos aqui a conversa com o Fernando Barreto, um dos fundadores da Web Citizen, que criou o site Vote na Web. Não deixe de participar também aqui em veja.com da escolha do Homem Sem Visão da Década.